Seja muito bem-vindo, você, administrador. Esta aula ela é exclusiva para você que faz concursos para o cargo de administrador. Por que isso? Por uma simples razão. Muitas vezes quando você estuda para concurso, você acha que o que você aprendeu na faculdade é suficiente. Só que aí quando você pega a primeira prova e você não estudou da maneira correta, rapaz, é um papoco geral. É uma coisa assim que você diz, meu Deus do céu, parece que eu não estudei na faculdade. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz uma prova para o cargo de administrador, eu errei praticamente todas as questões, porque eu ia além do que estava escrito. Eu ficava julgando coisas que não tinham nada a ver na questão, porque a abordagem que uma questão de prova utiliza para concurso é diferente do que a gente faz na faculdade. A teoria, tudo bem, é a mesma, mas a cobrança na questão é diferente. E tem mais uma coisinha. Pessoal, a gente fica 4, 5 anos na faculdade e aquele assunto que a gente estudou no primeiro ano, no segundo ano, a gente foi esquecer. Aí você vai dizer, mas já eu não esqueci, foi do último ano. Pois é, porque aquilo que a gente não exercita da maneira correta, o cérebro tende realmente a esquecer. Você precisa de um método que permita uma fixação correta do conteúdo, para que você possa ter uma assertividade competitiva. Mas o que seria uma assertividade competitiva? É você ter uma assertividade acima de 90%. Porque funciona mais ou menos assim. Quando tem concurso para o cargo de administrador, que é coisa que acontece constantemente, as vagas não são 300 vagas, 150 vagas, mas na verdade hoje em dia nem para analista qualquer área de formação também não é assim. Então geralmente são 2, 3, 8 vagas, 12 vagas, salários que vão mudando de 5, 8, 10 mil reais, não é isso? Tudo bem, são poucas vagas, mas em compensação a sua concorrência é menor. Eu tenho um caso de vários alunos, por exemplo, a Silene Nunes. Ela ficava tentando o tempo todo concurso para nível médio e nível superior qualquer área de formação. Pode procurar o perfil dela no Instagram, Silene Nunes, tá? E aí eu disse, Silene, bora fazer o seguinte, bora estudar para o cargo de administrador. Giovana, são menos vagas. Mas são menos concorrentes. Porque se eu te disser que a maioria das pessoas que fazem concurso para o cargo de administrador acham equivocadamente que o que elas aprenderam na faculdade faz com que elas tenham um melhor resultado. Então eles quebram muito a cara. E muitos deles são tão orgulhosos que acham que não precisam de um direcionamento, não precisam de um curso, não precisa de alguém explicando o que é que tem que fazer. Então ele fica quebrando a cara várias vezes. E foi o que aconteceu com a Silene. Aliás, não foi o que aconteceu com a Silene. Ela tomou a decisão de estudar para o cargo de administrador e aí ela terminou passando para o TJ, tá? Então observe que quando você usa um método correto, o seu resultado é muito maior e muito mais rápido. Porque ficar quebrando a cara o tempo todo, ficar o tempo todo tentando e não dar certo, é uma frustração. Imagina você ficar 2, 3 anos estudando, não conseguir o resultado. Vai ter um arrependimento. Então bora lá. Nesta aula de hoje, eu vou te mostrar alguns pontos principais que você tem que estudar, tá? Vou explicar aqui a teoria para você estudar corretamente. Fechado? Você nunca vai errar mais questões deste assunto. Tá claro? Então, deixa eu colocar aqui nos nossos slides. Um minutinho. Que eu estou operando aqui, tá? Deixa eu colocar aqui os slides e eu vou colocar a nossa primeira questão. Fechado? Então, bora lá, tá? Bora lá. A primeira questão diz o seguinte: o processo administrativo configura a sequência de ações, atividades da administração vinculadas entre si, que vislumbram o alcance de um ou mais objetivos. Bom, quando eu falei processo administrativo, são as funções administrativas. E você tem que ter muito cuidado para não confundir, porque a gente vai ter 3 coisas aqui. A gente vai ter as funções administrativas, de acordo com o Chavenato, planejamento, organização, direção e controle. De acordo com Maximiano, planejamento, organização, liderança, execução e controle. A gente vai ter as funções administrativas de acordo com Fayol: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. A gente vai ter os princípios do Decreto-Lei número 200 de 1967,
planejamento, descentralização, delegação, coordenação e controle. E vamos ter o ciclo PDCA, prever ou planejar, o executar, que é o do, cheque, verificar e agir. Ah, Giovana, você já está me desesperando. Não estou te desesperando. Esses cinco processos, esses 5 princípios, essas 5 teorias caem na mesma prova. Por isso que eu te digo que estudar a administração para o cargo de administrador concurso é diferente da faculdade. Na faculdade a gente não faz essa analogia, essa ligação, tá? Mas aqui ele está falando de acordo com o processo administrativo. E aqui ou ele vai cobrar chavenato, planejamento, organização, direção e controle, ou ele vai cobrar maximiniano, planejamento, organização, execução, liderança e controle. Giovana, eu preciso estudar por um livro acadêmico? Pelo amor de Deus, esse é outro erro que o administrador vive fazendo. Estudar por livro acadêmico. Primeiro de tudo, que um livro acadêmico é desse tamanho. O que o Chavenato escreve em 5 páginas, você pode aprender, é um livro para concurso, em 1 parágrafo. E você está em boas mãos. Se você não sabe, o meu livro, ele já é referência bibliográfica, já foi referência bibliográfica em 17 concursos. O meu livro já foi utilizado como justificativa de banca para questões. Além disso, o TCU usa todos os meus livros, as minhas obras, como fonte. Então você está em boas mãos. Fica aqui comigo, tá bom? Então vamos lá. O processo administrativo configura a sequência de ações, atividades da administração, vinculadas entre si, que vislumbram o alcance de um ou mais objetivos. É a expressão do funcionamento de uma organização, no tocante às decisões que são tomadas cotidianamente. O processo administrativo desenvolve-se a partir de 4 funções básicas. Como ele falou 4, com certeza é o Chavenato. Assinale a alternativa correta. A função controle relaciona-se ao desenho do trabalho a ser executado, a coordenação das atividades. E aí está falso. Quem desenha o trabalho, quem define é o planejamento. Quem coordena é a função direção. A função organização trata do exercício da comunicação e seus desdobramentos em termos de liderança e a potencial motivação dos colaboradores. Aqui não vai ser organização, aqui vai ser direção. Então vamos lá. Quem vai desenhar o trabalho, deixa eu colocar aqui a caneta, tá? Então olha só. Quem é que vai desenhar o trabalho? É o planejamento. Quem é que vai coordenar as atividades? É a função direção. Porque o planejamento vai definir, estabelecer, prever, programar. A organização vai distribuir, alocar, empregar. É o início da execução. A direção vai liderar, motivar e coordenar, tá? Aí depois assim, a função organização trata-se do exercício da comunicação. Tá errado de novo. A comunicação, ela existe em todas as funções, isso está claro. Mas a comunicação está relacionada principalmente com a direção, por causa da liderança. Para poder exercer a liderança, eu preciso, no mínimo, de 2 pessoas. Então, eu preciso da comunicação. Então, aqui vai ser direção. Esta informação que eu estou te dando aqui não é uma questão que você vai encontrar em um livro acadêmico de jeito nenhum. Só nas nossas aulas. Fechado? Bom. Aí você vai dizer, Giovana, mas faz tanto tempo que eu não estudo administração. Não se preocupe. O curso de administração para administradores de nível avançado, ele atende todo administrador. Se faz muito tempo que você estuda, não tem problema. Tem um curso lá todinho só de teoria. Literalmente começando do zero, diferenciando entre missão, visão, valores, tá? Se você está no nível intermediário, você tem lá outro só para revisar. E se você está no nível avançado e você quer focar só em questões de administrador, tem um curso todinho só de questões de administrador. Ou seja, você vai poder atender todos os seus níveis. Tá certo? Bom, muito bem. A letra B diz assim: a função direção trata do mecanismo de definição de objetivos. E aí tá falso. Quem define os objetivos é o planejamento. Então isso aqui é planejamento. Cuida da alocação de recursos. Quem aloca, distribui os recursos é a função organização. A função planejamento volta-se para o agrupamento das tarefas em órgãos e seus respectivos cargos. Agrupar em órgão é departamentalização. E departamentalização é uma função da organização. Definindo níveis de autoridade e responsabilidade também é organização. Ela é que vai dizer quem é chefe de quem é responsável pelo quê. Olha que interessante. Essas palavras-chave você vai aprendendo através da repetição da informação, assistindo quantas vezes você quiser as aulas, tá? A letra C diz o seguinte: a função organização é responsável pelo monitoramento. Não, quem vai monitorar, mensurar, medir, avaliar é o controle. Tá falso.
e a tomada de ações corretivas. O controle também corrige. A função de direção deve responsabilizar-se pela divisão do trabalho e designação de processos. Quem divide o trabalho, quem agrupa em órgãos, é a função organização. Aqui é organização. D. A função planejamento tem como atividades centrais a definição da missão e a programação das suas atividades, sim. O planejamento vai definir missão, visão, valores, vai definir as atividades que vão ser desempenhadas para alcançar os objetivos e metas estabelecidos. A função direção tem como foco a orientação da mão de obra, orientar os funcionários, motivar, liderar, ok? E coordenar os esforços, sim, porque a direção é uma fusão de duas funções, a coordenação e a liderança. Gabarito aqui, letra D de dado. Não é massa? Massa que só. Essa questãozinha aqui é recente, foi de 2019. 2020 a gente quase não tem questões, né? Porque quase não teve concurso em 2020. E apenas estamos conversando aqui o nosso próximo ano, tá? Olha só que interessante. Essa questão diz assim, sobre liderança é correto afirmar, exceto. A. Segundo Likert, a liderança pode ser dividida em dois tipos básicos. Centrado nas tarefas, com ênfase nos resultados, e centrada nas pessoas, com ênfase na satisfação humana. Likert ele vai estabelecendo praticamente que existem líderes que estão mais voltados para a centralização e tem mais voltados, para a orientação da tarefa e outros mais orientados para a parte do ser humano. E a partir daí, ele foi estabelecendo 4 estilos de direção, tá certo? E 3 estilos de liderança. Questãozinha verdadeira. O Likert estabelece, mas ele quer a errada, né? A errada. Likert estabelece que existe um líder autoritário coercitivo, autoritário benevolente, consultivo e participativo. Sempre voltada para a comunicação, para o trabalho em equipe, para centralizar ou não as decisões. Bom, a B diz que liderança é uma influência interpessoal. Lembra que eu falei que liderança acontece entre 2 pessoas? Exercida em uma situação e dirigida por meio do processo de comunicação humana, a consecução de um ou mais objetivos. Verdade. Então, a liderança acontece entre 2 pessoas, é uma influência interpessoal, que acontece em uma determinada situação para que eu possa alcançar os objetivos da organização. Muito bem. A C diz que na liderança autocrática, o líder fixa as diretrizes com pouca participação do grupo. Pessoal, na liderança autocrática, não há nenhuma participação do grupo. Quem determina quem vai fazer o quê, quem vai trabalhar com quem, é o líder. Já está falso. Ele determina a tarefa que cada um deve executar e qual será o seu companheiro de trabalho. O resto está perfeito. O problema é esse aqui, ó. Com pouca participação. Tá falsa a letra C. Já é o gabarito. Letra D. Na liderança democrática, as diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, estimulado e assistido pelo líder. Ele procura ser um membro normal do grupo. Na liderança democrática, a gente vai ter o líder dando as opções para o funcionário escolher, ou ele pega as informações e ele toma a decisão final, mas sempre com a participação do líder. O líder tem uma participação ativa, interagindo ali. Questãozinha verdadeira. Na liderança liberal, laissez-faire, é outro nomezinho para liderança liberal, a liberdade completa para as decisões individuais ou do grupo, com a participação mínima do líder. Ele não tenta avaliar ou regular o curso dos acontecimentos e só comenta as atividades dos membros quando perguntado. Verdade. O líder liberal ele tem uma participação mínima e ele só vai atrás ou só vai orientar quando consultado e quando solicitado. Gabarito aqui, letra C, porque ele quer aqui, ó, o exceto, o que não é correto. A próxima questão diz assim: as funções do gestor na organização têm sido debate desde os primórdios do estudo sistemático da administração, uma vez que ao gestor está delegada a responsabilidade pelo futuro das empresas e, por extensão, das sociedades. Por ser uma atividade complexa que relaciona a articulação de recursos, tecnologias e pessoas para atingir a objetivos comunicativos e estratégicos, a gestão se compõe a partir de diferentes papéis em diversas dimensões de relacionamento. Aí ele usa o livro do Mintzberg de 2014. Giovana, eu tenho que ler esse livro? Não! Tu tem que focar aqui na nossa aula, no nosso curso. Se você for atrás de todos os livros que as bancas usam, aí você vai enlouquecer, tá? De jeito nenhum. Com base na bibliografia especializada, assinala a alternativa que numera corretamente os papéis informacionais do gestor. Bom, para você poder acertar essa questão, você tinha que lembrar do seguinte assunto.
Minsberg estabelece 3 categorias de papéis gerenciais: interpessoais, processamento de informação e de decisão. Interpessoais são 3, tem uma subdivisão aqui, de ligação, de líder e de relações públicas. Do processamento de informação, monitor, disseminador e porta-voz. De decisão, negociador, empreendedor, administrador de recursos e controlador de distúrbios. Então nós vamos ter 10 subdivisões de papéis gerenciais. Qual é que ele quer? Ele quer de papéis informacionais. Papéis informacionais, monitor, disseminador e porta-voz. Gabarito letra A. Olha que simples. Ou seja, muitas vezes o administrador, ele acha que é muito aprofundado. Não é aprofundado, é porque é muito conteúdo, tá? É muito conteúdo que cai para administrador. E ele sai da teoria, como é que eu falo, convencional, do básico. Às vezes ele vai em busca de outras teorias, tá? Por isso que o curso de administração para administradores, ele é sucesso total. E o engraçado dele é que ele permite... Engraçado não. O melhor dele é que ele permite que você faça concursos para cargos de nível médio. Ou seja, se surgir um cargo de nível médio e você tem interesse em fazer, ele atende todo esse assunto. Ele permite você fazer concurso para nível superior, qualquer área de formação, e para o cargo de administrador. Para os 3, porque ele tem vários cursos dentro dele, como eu falei, para iniciante, intermediário e avançado. Fechado? Muito bem. Estou aqui, letra A. A próxima questão diz o seguinte: o mapeamento do processo, no seu nível mais básico, envolve descrever os processos em termos de como as atividades dentro do processo se relacionam umas com as outras. Pessoal, gestão de processos BSC foram uma das questões que mais foram cobradas em 2020, mesmo que a gente tenha tinha pouquíssimos concursos nesse ano, tá? A figura a seguir apresenta parte do conjunto universal de símbolos mais utilizados para mapear processos. Tais símbolos derivam do gerenciamento científico ou da análise de sistemas. Os símbolos utilizados para representar a entrada e saída do processo, ele quer aquele que é entrada e saída, e atraso ou espera, são representados respectivamente pelos símbolos de números. Vamos aqui. Eu trouxe isso aqui para você, tá? Dentro do curso de administração para administradores, além da parte de administração geral, administração pública, gestão de pessoas, tem gestão de processos, gestão de projetos. Tem que ter, né, meu amor? Então, vamos lá. Quando ele fala de entrada e saída, olha o símbolo que ele é, tá? É um losango, né, o nome disso aqui? Se não me equivoco? Paralelogramo. Ou é paralelogramo? Fala, me deu um branco. Mas tem entrada e saída de processo. E quando ele fala de espera, olha o símbolo, ó. Início e fim com esse símbolo, atividade, fluxo, decisão, transporte, documento. Então ele quer saber, quando é uma entrada e saída, atraso ou espera, quais são os símbolos? Olha que moleza. Opa. Entrada ou saída? 5. Atraso ou espera? 3. Então o gabarito, ó, letra B de bola. É assim o tempo todo que você estuda para concurso de administrador. Giovana, mas eu não lembro da teoria. Não tem problema. Não tem problema. Dentro do curso tem um curso todinho só de teoria. Tem um curso de teoria desde o básico. Ou se você está no nível 1 intermediário, tem uma revisão lá também. Perfeito. Tá bom? Não existe nenhum curso desse para administrador no mercado. É o único. Tá certo? Bom, a próxima questão diz assim, olha só. Uma empresa de construção civil é contratada por um clube de futebol para a construção de um centro de treinamento. Preocupado com o prazo para o término da construção, em vista da proximidade do início do Campeonato Brasileiro, o clube cobra da empresa uma estimativa de conclusão. Essa, por sua vez, oferece as seguintes estimativas, segundo a opinião de seus especialistas. Aí ele colocou prazo otimista 95 dias, pessimista 140 dias, mais provável 125 dias, tá? Com base no método PERT e nos dados informados pelo especialista, o cálculo do tempo esperado de atividade é... Bom, o cálculo do tempo de espera da atividade tem uma fórmula, tá? Eu vou somar o otimista, tá certo? Mais 4 vezes o mais provável, mais o pessimista. Tudo isso dividido por 6. Já substituindo a nossa fórmula, nosso tempo médio vai ser otimista, 95 dias. Tá? Aí vamos ter 4 vezes o mais provável. 4 vezes 125.
mais o pessimista, 140. Parece letra de analfabeto aqui na lousa, né? Minha letra é feia, pessoal, mas não é tanto não. Dividido por 6. Bora aqui, bora aqui, bora aqui, olha só. Bora só. Então vai ser, calculando, mais 95, mais 140, dá 735, dividido por 6, dá 122,5 dias. Ou seja, gabarito letra D de dado. Ou seja, pessoal, são difíceis? Não são, é porque é muito conteúdo, tá? E você vai fazer concurso para administrador, você tem que fazer questões de administrador. E no curso, como eu falei, ele vai ter questões também para nível médio e nível superior com aquela de formação. Você já tem os 3 concursos. Ou seja, são 3 cursos em um. Fechadíssimo? Muito bem. A próxima questão diz o seguinte. Assinale a alternativa que indica o menor componente de um processo já mapeado, usualmente definido por procedimentos formais ou informais. Na gestão por processo existe uma expressão chamada drill down, que é um detalhamento dos processos. A gente começa com um macroprocesso. O macroprocesso, ele é composto por um conjunto de processos. O processo tem uma subdivisão. Subprocesso. O subprocesso é um conjunto de atividades. Atividades é um conjunto de tarefa ou operação. Então, qual é a menor subdivisão? Tarefa. Gabarito letra A. Tu ia acertar? Se não fosse essa aula? Ia nada. Ia nada. Então, bora lá. Continuando. Também é uma questão de 2019. Ballow afirma que a logística empresarial estuda como a administração pode prover melhor nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores, através de planejamento, organização e controle efetivos para as atividades de movimentação e armazenagem, que visam facilitar o fluxo de produtos. Analise os itens abaixo a partir da definição acima e assinale a alternativa correta, que apresenta as atividades de apoio da logística. Olha só, as atividades de apoio da logística. As atividades de logística se dividem em 2 categorias: atividades primárias ou centrais ou atividades de apoio ou secundárias. As atividades primárias são transporte, manutenção de estoque e processamento de pedidos. Atividades de apoio: armazenagem, manuseio de materiais, embalagem de proteção, transporte, obtenção, programação de produtos e manutenção da informação. Sabe o que é que eu faço para poder decorar isso aí para a prova? O que é que eu faria no seu lugar? Eu decoraria só as 3 atividades primárias: transporte, processamento de pedidos e manutenção de estoques. Transporte, manutenção de estoques e processamento de pedido. O resto é de apoio. Então vamos lá. Transporte, manutenção de estoques e processamento de pedido. Não é isso? Atividade primária. Então, olha só. Transporte é primária. Transporte primário. Manutenção de estoque primária. Tá? Manutenção de estoque primária. Qual é que sobra? Letra D. Ha! Tem um macetezinho para você aprender. Você tá pensando o que é da sua vida? Que você vai ter que decorar toda a teoria? Não. Eu te dou todos, o pessoal chamava, na época que eu fiz vestibular, chamavam de bizu, né? Tinha todos os bizus, as estratégias para você aprender. Porque você não é obrigado, bote uma coisa na sua cabeça. Você não é obrigado a saber de tudo. Você é obrigado a acertar. Você é obrigado a acertar a questão. Fechadíssimo? Ai, Giovana, eu tenho vontade de desistir, é muita coisa. E o que é mais fácil? Ganhar 8 mil reais na instituição privada como administrador? Vai nessa, inocente. Tem administrador ganhando 1.500, 2 mil reais. Tá certo? 1.200 reais. Então você preste atenção na sua vida. Tá bom? Desistir não é opção de gabarito. Muito bem. Vamos agora para essa questãozinha aqui, que cai muito para o cargo de administrador. Ela diz o seguinte. No gráfico, o trecho com consumo mais lento do referido item é representado pelo segmento da reta. Bom, isso aqui é um gráfico de dente de serra. Ele mostra como é que funciona a oscilação de um estoque quando é utilizado o ponto de pedido. O que é o ponto de pedido? Por exemplo, digamos que na sua casa você tem 2 garrafões de água. Quando um seca, você faz o pedido do outro. Então significa que o seu ponto de pedido é um garrafão. Tá certo? Então o ponto de pedido é: você vai consumindo. Quando chega naquele nível, você efetua o pedido. Tá certo? Então olha só isso aqui. Tá aqui. Aqui a gente tem quantidade na vertical
e na horizontal tem um tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, o estoque vai sendo consumido. Por isso que vai diminuindo aqui, ó. Tá vendo? O estoque vai sendo consumido. Esse gráfico dente de serra, ele tem alguns pontos importantes. Por exemplo, esse ponto aqui é o ponto máximo, ou estoque máximo. Estoque máximo, foi mal. Eu tava falando de ponto, né? Estoque máximo. Tá? Estoque máximo. Ou seja, é o máximo que pode ter dentro do estoque. Esse aqui de baixo é o estoque de segurança, que pode cair na sua prova também como estoque mínimo, tá? Esse estoque de segurança aqui, ele só é utilizado em uma eventualidade. Ou teve um atraso do fornecedor ou uma demanda irregular. Foi usado mais do que o normal, tá? O ponto entre o estoque de segurança e o estoque máximo, isso aqui a gente vai chamar de lote de compra. Não é o caso dessa questão, mas às vezes eles botam valores e pedem para você localizar qual é o lote de compra, qual é o estoque máximo, qual é o estoque mínimo, tá certo? É o estoque de segurança. Tá claro? Esse ponto aqui é o ponto de pedido. Então assim que, olha só, o tempo vai passando, o estoque tá diminuindo. Quando chega bem aqui, ei fornecedor, traz para mim tantas unidades de tal coisa. Só que não é uma entrega imediata, tá? Demora um tempinho. Então, um tempinho vai passando e aí o tempo vai passando e o estoque continua diminuindo. O correto é que o estoque viesse bem aqui, ó. O correto é que o estoque viesse bem aqui. Mas aconteceu alguma eventualidade. Ou teve um atraso do fornecedor, ou teve uma demanda irregular. Então, não chegou o pedido aqui, que é onde ele deveria ter chegado. Então o tempo foi passando e continuou demandando o estoque. E aí chegou e lotou o estoque de novo. Aí o tempo vai passando, vai diminuindo o estoque. Quando chega bem aqui, ei fornecedor, traz pra mim. Aí o tempo vai passando. Chegou bem aqui, que é o estoque de segurança, chega o estoque de novo. Se não tivesse chegado por um atraso do fornecedor, aí ia passar pra cá, ó. Já não tem como ser negativo? Não, não existe estoque negativo. De ter menos 5 produtos, concorda? Então, o que é que está pedindo na questão? O trecho com consumo mais lento, O trecho com mais lentidão vai ser justamente a diferença entre o 1 e o 3. Porque, ó, se a gente olhar aqui chegou o estoque, 4. Olha a distância entre o 4 e o 6. Olha o tempo, é menor. Entre o 9 e o 10 é menor. Então, o tempo mais lento vai ser justamente a diferença entre o 1 e o 3. Porque se a gente botar aqui entre o 5, o tempo entre 5 e esse daqui, é o tempo de consumo. Olha como é mais curtinho. Olha o tempo de consumo daqui para cá. Então, esse aqui é o tempo de consumo. Então, observe que esse aqui, o tempo de consumo é maior. Aqui é intermediário e aqui é menor. Então, se perguntar qual é o menor tempo de consumo, vai ser entre o 9 e o 11. Tá? Que é quando chegou o lote. Então, vai ser 1 e 3, que é quando chegou o lote. Tá claro até aí? Ficou claro? Então, isso aqui não é o tempo? Olha o tempo aqui, ó. Entre o início do consumo e o final do consumo. Início do consumo e final do consumo. Início do consumo e final de consumo. Porque é tempo. Tá claro? Esse é o gráfico de dente de serra. E eu tenho certeza que se você não estudar da maneira correta, você vai ficar 3, 4 anos sem ter o resultado que você deseja. E não existe nada pior do que ficar tentando e não ter o resultado satisfatório. E outra característica da administração para administradores, sabe qual é? Porque eu não tenho interesse que você compre o mesmo curso 10 vezes, não, porque eu quero que você aprove. É que ele é vitalício, ele é para você para sempre, tá? Para sempre ele vai ficar disponível para você. E ele tem muito mais coisas, você nem imagina. Você nem imagina. Redação. Redação não cai muito para concurso de administrador? Tem 30 temas de redação comentados, onde eu digo exatamente o que é que você deve comentar em cada assunto. Isso em todos os aspectos, gestão de pessoas, administração geral, administração pública, tudo, tá? É um trabalho que não existe nada igual no mercado. Sem contar que só de bônus de curso tem R$ 1.200 em bônus de outros cursos. Tem curso de redação completo de português, tem um curso de planejamento de estudo, tem uma apostila de informática, tem um curso de português de resolução de questões, tá? Tem módulos de questões de BFC e AOCP, CCV, tem tanta coisa que você nem imagina, tá? Pô, muito bem, eu sou muito orgulhosa, pessoal, desse curso, é só perguntar para os alunos. É só ver os depoimentos e perguntar para os alunos, tá certo? Bom,
Olha que massa isso aqui. Outra questãozinha. Ai, meu Deus do céu, Giovana. Calma, muita calma nessa hora. Um dos processos mais importantes no âmbito da gestão de estoques é o planejamento. É muito importante que a organização tenha informações relativas sobre a previsão de demanda futura de materiais e produtos necessários ao seu correto funcionamento, principalmente se forem insumos necessários à manutenção do processo produtivo. Para tanto, a gestão de estoques deve contar com informações relativas à demanda passada e atual, e a partir dessas informações projetar uma previsão de demanda para os próximos períodos. Dentre os modelos matemáticos de previsão de demanda, o média ponderada, porque existe média aritmética, média ponderada, método último período e método suavização exponencial. Tem esses 4 métodos. Ele só está pedindo um aqui. Média ponderada. É um dos mais utilizados pelas empresas. Considerando os dados apresentados a seguir, calcule a previsão de demanda para o mês de janeiro, que era para o próximo mês, tá? Acho que aqui teve um problemazinho de estagiário. Não. Então vamos lá. O método da média móvel ponderada, ele tem praticamente 3 regras, tá? Ele vai ponderar a importância de cada mês para a previsão daquele outro mês que ele quer, que aqui é o caso é janeiro. E ele tem praticamente 3 regras. O mês mais distante tem uma importância de 5%. O mês mais próximo, ele vai ter importância entre 40% e 60% e o somatório tem que dar 100%. Olha só como aqui o gráfico já respeitou essa regra. Se eu quero fazer a previsão para janeiro, o mês mais distante, 5%, tá aqui. Mais próximo, entre 40% e 60%. E o somatório aqui, ó, o somatório aqui vai dar 100%. Então, ele respeitou as 3 regras, ele já te deu isso. O que é que você vai fazer? Vamos lá. O que é que você vai fazer? Tô empolgada, né? Mas é só para te mostrar como você precisa estudar da maneira correta, tá certo? Você vai multiplicar esse valor por esse valor e depois você vai somar. Então, por exemplo, 2.000 vezes 5% vai dar 100 unidades, né? Não precisa nem multiplicar. 1.600 vezes 8%, 128. 1.700 vezes 12%, 204. 1.800 vezes 15%, 270. 1.850 vezes 20%, 370. 1.900 vezes 40%, 760. Pronto, multiplicou, porque ele já deu a ponderação. Aí agora é só somar. 760 mais 370 mais 270 mais 204 mais 128 mais 100. Dá 1.832, gabarito letra C de casa. Pessoal, não é aprofundado. É muito conteúdo. E você precisa simplificar isso na sua vida, tá? A próxima questão fala sobre a classificação ABC de estoques. Tem como base o princípio de Pareto. Com base nos dados apresentados a seguir, indica a alternativa que apresenta os itens de estoque que devem ser classificados na classe A. Bom, princípio de Pareto, ele usa o princípio 80-20. Ele classifica por ordem decrescente de importância. O A, ele é o mais importante, é o que tem mais participação, maior parte de lucro, mas em compensação ele vai ter menor quantidade. B é intermediário e C mais. Tá? Ele tem maior quantidade, mas em compensação menor importância. Quando você usa a classificação ABC em uma questão de prova, observe que são 10 itens. Então, o que é que geralmente nós temos aí? Que 20% dos itens são classificados como A. 20% de 10 itens são 2. Não é isso? 20% de 10 itens são 2 itens. Então, aqueles 2 itens que têm maior importância econômica. Como é que você vai fazer aqui? Você vai multiplicar. Eu não multiplicaria um por um, mas vamos fazer passo por passo. Eu vou multiplicar e ver quanto é que é de cada item. Por exemplo, 20 vezes 4.500. Só para você ver como é que você faria. 20 vezes 4.500, 9.000. Então, o produto M1, 9.000.
O M2, 50 vezes 200, 10 mil, né? 10 mil. O M4, 500 vezes 100. Aliás, o M3, 4 vezes 2.500, 10 mil também. O M4, 500 vezes 100. 50 mil. O M5, 25 mil vezes 5. 25 mil vezes 5. 125 mil. O M6, 2 mil vezes 450. 900 mil. O M7, 150 vezes 50. 7.500. Ô, letrinha analfabeta. O M8, 250 vezes 50. 12.500. Giovana, eu tenho que fazer tudo isso pra acertar a questão? Não, tu tem que fazer tudo isso pra tu garantir tua estabilidade e laborar pro resto da tua vida. Tá? M9, 150 vezes 10. 1.500. M10, 600 vezes 600. Dá 36. 1, 2, 3, 4. Dá 360 mil. Então eu te pergunto, qual é o produto que tem maior importância financeira para a empresa? Vou até mudar a caneta aqui. É o M6. E qual o segundo produto que tem maior importância para a empresa? O M10, que dá 360 mil. Logo, o M6 e o M10 são classificados como A. M6 e M10, gabarito letra de novo C. Tá? E você olhar bem, você não demora tanto. Ah, mas eu vou fazer por calculadora. Que tu não precisa pegar a maioria, né? Você pega só aqueles que você sabe que é maior. Eu tô ensinando a fazer a questão correta. Tá? Rapaz, olha, estude corretamente para você mudar de vida, pelo amor de Deus. Imagine só, imagine você se tornando servidor, garantindo estabilidade laboral e financeira para o resto da vida. Imagina a qualidade de vida que você vai ter. Imagina como é que as pessoas vão te admirar e vão falar, mencionar o seu nome. Você vai ser referência na sua família. Você vai poder oferecer qualidade de vida para os seus pais, para você mesmo, para os seus filhos. Rapaz, sei não, viu? Eu sempre brinco e digo que na vida nós somos livres para tomar as decisões. Brinco não, falo sério. Somos livres para tomar as decisões que nós queremos, mas somos escravos das consequências delas. Fechado? Pois bem, olha só isso aqui. Próxima questão diz assim: os processos considerados pelo PMBOK. Giovana, eu tenho que ler o PMBOK? Não! Você tem que estudar para concurso o método correto. No gerenciamento de custo do projeto são. Observe que antes de continuar, eu quero te mostrar que a gente vai ter 10 áreas aqui do gerenciamento de projetos. Integração, escopo, tempo, custo, qualidade, comunicação, RH, riscos e aquisições. E ele está pedindo na questão quais são os processos do gerenciamento de custo de projeto. Olha só, no gerenciamento de custo de projeto a gente tem estimar custos, determinar o orçamento e controlar custos. São as 3 atividades. Então, voltando, olha só, estimar custo, orçamentação de custo e controle de custo. Gabarito letra A. Mas eu vou ser sincera, se tu tentar fazer isso aqui por lógica, tu não vai pra canto nenhum. Você precisa estudar da maneira correta, né, povo lindo? E com questões do seu nível. Não adianta você ficar fazendo só questões de nível médio. Você vai fazer concurso pro cargo de administrador. Você não encontra isso numa questão de nível médio. É muito raro. Fechado. Próxima questão diz o seguinte: sobre liderança, é correto afirmar, segundo o Likert, exceto, tá? Ah, isso aqui a gente já foi problema de BIOS, tá? Próxima questão diz assim: surgiu nos Estados Unidos devido à onda de desemprego resultante da crise de 1929 e foi impulsionada pelos resultados da pesquisa desenvolvida na Western Electric no bairro de Hampton. Olha só, teorias administrativas é uma matéria que pra gente é um bicho papão. Você já presta atenção? Ninguém aguenta estudar teoria científica, clássica, burocrática, teoria de relações humanas, teoria contingencial, teoria sistêmica. A gente isso eu tô falando assim, de uma maneira geral, pelos feedbacks que os alunos me dão, tá certo? Então, de uma maneira geral, a gente tem pavor de dar teorias. Mas é porque sabe o que, pessoal? Nos ensinaram da maneira errada.
Tem muito aluno administrador que diz assim: Giovana, eu aprendi coisas com você que eu não lembro de ter estudado na faculdade, que eu não vi dessa maneira, eu vi muito mais difícil, muito mais complexo. É porque, sinceramente, eu acho que o nosso papel aqui como professor é facilitar o teu aprendizado, é simplificar. Eu preciso tornar o conhecimento mais simples para que você possa aprovar no concurso, porque, sinceramente, você não quer aprender administração, você quer aprovar no concurso, você quer qualidade de vida. Tá? Então, quando a gente fala de que você precisa aprender de uma maneira mais simples, mais rápida e mais objetiva, para não perder tempo com aquilo que não importa. E aí, essa experiência de Hampton, tá? Foi justamente uma pesquisa feita onde foi analisado o comportamento de mulheres que estavam em uma fábrica. Nessa época, acreditava-se que o ambiente, que a iluminação iria aumentar a produtividade. Então, o grupo de mulheres da fábrica foram divididas em 2 grupos. Uma foi colocada em outro lugar, tá? Onde ficaram vários cientistas observando o comportamento delas. Aí aumentaram e diminuíram a iluminação para ver como é que funcionava a produtividade. E as outras permaneceram como grupo de controle, sem nenhuma alteração. Depois de 5 anos de pesquisa, eles chegaram à conclusão que o comportamento, a produtividade não tem nada a ver com a iluminação. E foi aí onde saiu daquela ideia de homem econômico e passou a ideia do homem social. Eles chegaram à conclusão que o comportamento dessas meninas melhorou, a motivação melhorou, porque elas estavam se sentindo especiais e valorizadas por serem um objeto de estudo. E aí eles começaram a perceber que as regras do grupo interferem mais no comportamento das pessoas do que as regras da empresa. E começaram a perceber também que as pessoas têm essa necessidade de se relacionar com o outro. Então, essa experiência aconteceu com o desenvolvimento da teoria de relações humanas. Gabarito letra C. Olha que simples, pessoal. E tudo isso é explicado de uma maneira simples, objetiva e rápida, para que você não perca tempo com aquilo que não cai. Fechadíssimo? Eu acho que você está gostando, né? Acho que você está gostando. A próxima questão diz o seguinte: os administradores precisam ter capacidade mental para analisar e diagnosticar situações complexas. Está aqui o gabarito da questão. Processando e interpretando racionalmente as informações. O processo de tomada de decisão, por exemplo, exige que o administrador seja capaz de identificar problemas, desenvolver soluções alternativas para corrigi-los, avaliar essas alternativas e selecionar o melhor. Essa tarefa requer habilidades... Bom, a gente vai ter praticamente 3 a 4 habilidades gerenciais. É diferente dos papéis do administrador que a gente viu no comecinho desta aula. Habilidade conceitual, habilidade técnica e habilidade humana. Pode cair também na sua prova habilidades políticas, tá? Mas geralmente cai as 3 primeiras. A habilidade conceitual é a habilidade teórica, a mais complexa. É a capacidade de análise de uma maneira mais sistêmica do gestor. A habilidade técnica tem a ver com o dia a dia. O supervisor, por exemplo, quando a gente analisa uma estrutura organizacional, os gestores, claro que tem que ter as 3 habilidades, mas quanto mais a gente sobe na estrutura, maior a habilidade conceitual exigida. Quanto mais a gente desce, a maior habilidade técnica exigida do gestor. Aqui embaixo, o supervisor precisa muito da habilidade técnica. E a habilidade humana é saber lidar com as pessoas, orientar com pessoas, identificar as suas necessidades. Então, aquela habilidade que permite analisar situações mais complexas é requerida, mais nos níveis superiores. E essa habilidade é a habilidade conceitual. Habilidade conceitual. A habilidade política é saber intermediar os interesses dos seus subordinados. Por exemplo, o supervisor tem que intermediar os interesses com o pessoal do nível intermediário com o nível superior, tá? Essa estrutura aqui mostra os 3 níveis organizacionais: o estratégico, o tático e o operacional. E pode cair na sua prova que Robert Katz afirma que quanto mais a gente sobe na estrutura, maior habilidade conceitual exigida. Quanto mais a gente desce na estrutura, maior habilidade técnica exigida. E no meio pode cair de 2 maneiras: um equilíbrio entre as 3 habilidades ou mais habilidade humana. Por isso que eu não te aconselho a estudar por livro acadêmico, porque isso que eu estou te dizendo é explicado em um capítulo, tá? E você não precisa saber de tudo isso. Você precisa perder um capítulo de estudo. Você precisa saber. No nível estratégico, aliás, nos 3 níveis, o gestor tem que ter as 3 habilidades. Mas lá em cima ele precisa mais da habilidade conceitual.
No nível operacional, mais habilidade técnica. No meio, pode cair de duas maneiras na sua prova. Mais habilidade humana ou um equilíbrio entre as três. Fechado? É assim que você precisa estudar. Por isso que os meus alunos, eles aprovam. É só você olhar. Primeiro, segundo, terceiro lugar, são todos os meus alunos de cargo de administrador. Isso é nível nacional. É só você olhar os depoimentos. Fechado? Muito bem. A próxima questão diz assim: o gestor de uma organização que utiliza planilhas para acompanhar a qualidade dos serviços prestados por empregados dessa organização exerce. Olha só que interessante. Quando eu quero acompanhar através das planilhas, eu estou monitorando, eu estou verificando se eu estou no caminho correto. Essa é a função do controle. Logo a questãozinha está certa, verdadeira. Eu tenho o controle a priori, que é antes do processo de execução, que eu vou minimizar a probabilidade do erro. Eu tenho um controle concomitante, que é o durante o processo de execução, eu vou comparar o que eu planejei com o que eu executei, vou acompanhando para identificar o erro a tempo. E tem um controle posterior, que é dos resultados, tá? Então, gabarito aqui, letra C. Muito bem. Letra C não, certo. A próxima questão diz o seguinte: a metodologia que busca observar uma dada companhia como um conjunto de atividades interrelacionadas que buscam agregar valor específico ao cliente, indicando como um produto se movimenta desde a etapa da matéria-prima até a sua chegada ao consumidor final, sendo que o objetivo por todo esse processo é adicionar o máximo de valor aos elos da cadeia de maneira menos dispendiosa possível, é denominada, pessoal, é a cadeia de valor. Se eu pego laranja e eu exprimo essas laranjas, como é que eu faço aqui espremer? Líquido. Aí eu coloco essas garrafas, essa suco de laranja em uma garrafa, isso aí é uma garrafa, tá certo? Isso aqui é uma garrafa. Com muitos bons olhos você vai ver uma garrafa, pelo amor de Deus. Tá? Então aqui eu tenho uma garrafa. Então, essa metodologia que vai desde a matéria-prima até a entrega ao final, e essa garrafa etiquetada, essa garrafa sendo vendida em um supermercado, um restaurante, isso aqui a gente chama de cadeia de valor. Picking é diferente. Picking é, por exemplo, imagina quando você vai numa loja e aí você faz a compra de alguns produtos como material de uma loja de material de construção. Aí você leva a nota fiscal para o cara do estoque. Aí o cara do estoque pega essa nota fiscal e vai selecionar esses produtos que você comprou. Aí ele pega e traz para você. Isso é picking. Só que existem diversos tipos de picking, tá? Que a gente vê nas aulas de gestão de materiais. Fechado até aí? Então isso é cadeia de valor. Massa, né não? Agora, é o seguinte. Eu vou te mostrar, neste momento, o que é que vai permitir que você consiga a sua tão sonhada aprovação. Nada mais é do que o curso de administração para administradores. O curso de administração para administradores, ele é o mais completo que existe no mercado. Só que ele não é simplesmente um curso onde você vai encontrar só a parte teórica. Eu, inclusive, vou mudar aqui um pouco. Eu vou te mostrar dentro da plataforma, tá? Eu vou te mostrar dentro da plataforma como é que funciona. Opa, bem aqui. Aqui eu vou colocar aqui, ó, como aluno, tá? Olha aqui que massa. Olha aqui que massa, para você ter noção, tá? Você tem uma introdução do curso aqui, tá? Aqui eu vou te explicar exatamente como é que vai funcionar o grupo secreto de WhatsApp, onde você vai poder tirar dúvidas comigo, tá certo? E vou ter um cronograma, tá? Um cronograma para você estudar. Depois eu vou te explicar como é que você vai estudar corretamente. Eu te explico como é que você vai fazer um cronograma de estudos, como é que você vai preparar o teu ambiente de estudos, como é que você vai duplicar a tua produtividade, como é que você vai ter um estudo ativo fazendo mapas mentais e como é que você vai construir disciplina. Disciplina, porque você tem que aprender a ter disciplina, independentemente de qualquer coisa você tem que estudar. Vem depois autorresponsabilidade e já orientando como é que você deve estudar. Depois vem o módulo 2, só de administração geral. Depois, ó, planejamento, organização, direção e controle, revisão. Aí depois vem administração pública, gestão de pessoas, parte 1, gestão de pessoas, parte 2. Gestão de materiais, apostila, gestão de materiais, aula teórica. E todos esses módulos têm os materiais, tá? Gestão de materiais, parte 2. Gestão de projetos, gestão de processos, marketing e outros, que tem muita variedade dentro do curso para o cargo de administrador. Depois vem só resolução de provas, simulados, podcast, tá? Onde a gente tem mais de 500 questões comentadas em podcast, revisões
revisões onde de diversas aulas. Então, quero fazer uma revisão sobre tal coisa. Aí tem uma apostila completa, 30 temas de redação comentadas, isso em 20 aulas. Curso só de administração geral, uma administração esquematizada para que você possa aprender através de esquemas de uma maneira objetiva e simples a administração. Resiliência, como é que você vai aprender a ter foco, tá? Para você realmente concentrar energia naquilo que mais importa. Isso aqui já está na plataforma, ou seja, início imediato, tá? Como é que você vai desenvolver a disciplina? Um curso de redação completo com Eli Castro, porque cai muito redação para administrador. Mais 1000 questões comentadas. Você vai ter um módulo de planejamento de estudos com Camila Montenegro, que já foi aprovada em 7 concursos públicos. 2.000 questões de administração para concursos em PDF. Módulo de gestão de projetos. Uma apostila de AFO, Administração Financeira Orçamentária. Questões da EBFC, apostila de informática, um módulo de raciocínio lógico de videoaulas com Pedro Evaristo, apostila de direito constitucional, questões CESP só 2019 e 2020, apostila de arquivologia, várias revisões e lives que eu vou constantemente atualizando, aqui eu tenho 17, ó. Você vai ganhar 6 passos para gabaritar a redação no CESP, com o professor Estócrates Carvalho, 20 esquemas de administração em PDF, tá certo? Questões comentadas do professor Francisco Edson, de português. Questões de português com o professor Heber Vieira. Ou seja, eu vou ser sincera para você. Cadê? Eu vou ser sincero para você. Não existe nada igual no mercado. O curso de administração para administradores é exatamente para você que precisa aprovar para o cargo de administrador, mas que no meio do caminho também vai fazer concurso para nível médio, vai fazer concurso para nível superior a qualquer área de formação. Eu tenho total certeza que você tem toda a capacidade de aprovar no seu concurso dos seus sonhos. Não importa se você tem ou não tem apoio da família, você é o único responsável pelos seus resultados. Não importa se você está desempregado ou se você está trabalhando. Você consegue, através do cronograma de estudos que eu te ensino como fazer, você ter uma maior produtividade e gestão do tempo. Você vai conseguir fazer muito mais com menos tempo. Tudo isso porque eu fiz questão de colocar tudo dentro de um curso que vai modificar a sua vida. Com esse curso de administração para administradores, você não precisa de mais nada de administração. Inclusive, às vezes tem algum aluno que diz assim: professora, saiu o edital do concurso tal. Você vai fazer um curso que eu quero comprar. Aí eu digo: tu tá matriculado na administração para administradores, né? Ela: tô. Então não precisa. É um único investimento. Além disso, ele é vitalício. Ele é vitalício. Vai ficar disponível para você para sempre. Olha só que maravilha. E constantemente atualizado. E eu constantemente coloco mais e mais bônus, tá? É só você ver nos nossos depoimentos. Então, aproveite. Clica aqui no link abaixo e faça a sua matrícula agora. Ou clique no link que vai estar à sua disposição. Além de tudo isso, você vai poder tirar dúvidas comigo. Você sabe, eu sempre estou à disposição. Pode contar comigo. Fechado? Mas, só uma coisinha. Esqueci de avisar. Eu só quero que, se você se comprometer com tua aprovação, você se matricule. Se você não se comprometer, nem se matricule, porque eu tenho mais de 3.000 alunos matriculados. E esses alunos, eles fazem parte de uma elite de administradores que estudam para concurso e são aprovados. Eu tenho os primeiros lugares de tudo quanto é lugar do Brasil. E estudaram através desse curso. Mas só porque eles fazem parte da elite. Se você não estudar de verdade, se você não tiver vontade de estudar para você aprovar, é melhor nem se matricular, porque vai sujar minhas estatísticas. Fechado? Mas eu tenho certeza que não é o seu caso. Então efetue-se matrícula agora. Eu aguardo você lá no curso.